Bom, então, fechando esses princípios aí, vamos falar de cores, né? Escolha de cores é muito importante, nós vamos falar só de algumas dicasinhas básicas para não errar muito na escolha das cores. Então, a luz, a cor, né, são luzes desse espectro aqui visível, né, desse comprimento de onda que é visível para a gente. Então, diferentes comprimentos de onda, nesse setor aqui, são as cores que a gente percebe, né? E a luz, ela entra nos nossos olhos, passa pelo cristalino aqui, chega lá na retina, e aí, nessa retina aqui, eu tenho um conjunto de moléculas que percebem as cores. E aí tem uma série de problemas associados a isso, né? Então, nesse interior aqui da retina, eu vou ter umas proteínas que recebem fótons, que elas são capazes de receber fótons, e aí acontece um processo molecular fantástico, que eu acho muito interessante, que a proteína ela recebe um fóton, e aí algumas delas, né, elas oxidam. Vocês não lembram muito da química, como é que é, mas sofre uma oxidação. Quando ela oxida a proteína, ela muda de formato. E quando ela muda de formato, tem uma série de outras proteínas que percebem o formato dela e que vão recebendo essa modificação, que é o que a gente chama de transdução do sinal. E isso chega ao cérebro. Então, um processo molecular incrível, eu acho fantástico, eu acho muito legal. E são proteínas de vários tipos que recebem esses sinais, né? Então, o que acontece? Fiquei empolgado e me perdi. Então, você tem esses dois tipos de receptores, né, na retina, que são os bastonetes e os cones. Os primeiros aqui, eles percebem o claro e o escuro. Então, né, são responsáveis por isso. E os cones, a gente tem 3 tipos de cones, que são vermelhos, azuis e verdes. E aí eles são capazes de perceber os estímulos, e aí a gente computa aí uma combinação de vermelho, azul e verde, produzindo todo aquele espectro de cores que a gente conhece. E aí vem o problema, que eu não sei se eu pus aqui, acho que sim, mas vem o problema do daltonismo, que eu coloquei daqui a pouco, no desbalanceamento desses cones, né? Bom, então como é que a gente percebe a cor? Tem o estímulo, que é a luz, e a resposta é essa percepção, né, molecular que a gente faz lá na nossa retina, e a gente percebe as cores. Bom, tem aí 2 sistemas diferentes de cores, né, que às vezes a gente fica um pouco confuso. Você tem a mistura aditiva de cores, que é uma mistura de luzes, né? São luzes de diferentes comprimentos de onda que incidem sobre o mesmo anteparo ali, e a mistura delas faz a mistura de cores, né? E é mais ou menos o que acontece na tela do computador, onde a gente tem em cada pixel lá, tem 3 luzes, né, de vermelho, azul e verde, e aí o que a gente percebe é uma mistura dessas luzes, né? E aí quando você faz essa mistura aditiva, quando você mistura cores complementares, né, as 3 complementares, se elas estiverem todas na mesma intensidade, né, na intensidade correta, vira branco, que é a presença de todas as cores. Mas no sistema de impressão isso é diferente, né, impressão e pintura. A gente sabe que é diferente. Então, o sistema é uma mistura de pigmentos coloridos, de corantes. Então, na hora que você mistura esses corantes, você obtém uma outra cor que vai produzir, né, que vai refletir um comprimento de onda diferente. Então, geralmente pode dar preto ou um marrom muito esquisito, né? Então, essa aqui é um outro tipo de modelo, né? Mas a gente trabalha com esse modelo aqui. Então, a gente representa as cores dessa forma, né? Com percentual da intensidade da luz vermelha, da luz verde, da luz azul. Bom, então, além do modelo RGB, que vocês já conhecem bem, né? Você tem 3 componentes, né? Que é essa que mede a quantidade de luz vermelho, verde e azul. Você tem o modelo HSB, que você decompõe a cor em 3 outros valores. Você tem o RU, que é a cor mesmo, como a gente chama, verde, vermelho, é um espectro mesmo, assim, de cores, né? São essas cores que a gente chama pelo nome. Você tem a saturação, que é a pureza, né? Vocês conseguem ver aqui essa cor azul, a variação da saturação dela. E você tem uma outra variável que a gente chama de valor, que mede aqui a quantidade de luz que é refletida, né? Então, se não reflete nada, ela vai aproximar do preto, que é a ausência da luz, né? E se ela reflete muito, você vai chegar nesse valor aqui. Então, são formas diferentes da gente trabalhar com as cores, e no processo a gente tem a opção de usar esses 2 modos. Então, quando você quer gerar uma paleta de cores bonita para uma visualização, você pode variar os valores desses 3, você pode variar esses 3 valores aqui para obter cores interessantes, né? Por exemplo, eu quero um magenta
muito vivo. Então, você vai escolher o RHU magenta e vai aumentar a saturação e o S e o V ali, né? E aí você pode trabalhar assim, eu quero escurecer um pouco a cor, então você diminui aqui. Bom, mas mais do que isso, mais do que entender esse modelo, a gente tem que entender a roda de cores, porque ela vai nos ajudar a escolher cores apropriadas para as situações que a gente tiver. Então, eu tenho todo esse espectro de cores aqui, mas muitas vezes eu quero passar uma situação de contraste, muitas vezes eu quero passar uma situação de analogia. Por exemplo, eu tenho lá homens e mulheres e eu quero exibir pontos que representam homens, pontos que representam mulheres. Então, eu quero pontos mais diferentes possíveis. Então, como é que eu deveria escolher numa roda de cores? Eu deveria escolher cores opostas na roda, que elas são cores bem complementares. Então, por exemplo, se eu gosto desse azul, acho ele bem bonito, assim, gosto dele, eu vou escolher, por exemplo, um azul com um laranja, uma cor que está oposta. Entendeu? Mas aí vamos supor que eu quero mostrar crianças, jovens e adultos, por exemplo. E aí eu quero colocar crianças de várias faixas etárias, por exemplo, de 4 a 6, de 6 a 10 e tal. E aí eu quero mostrar que as crianças são parecidas entre si e diferentes dos adultos e diferentes dos idosos, ou dos jovens, né? Aí como é que eu faço? Eu uso cores complementares para crianças, adultos e jovens e uso cores análogas para as crianças das diferentes faixas etárias. O que são cores análogas nessa roda? São cores próximas. Por exemplo, vermelho, laranja, amarelo, ou rosa, lilás, azul, ali, né, um azul mais roxo, certo? Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Cores análogas, elas são cores vizinhas e elas trazem uma harmonia, ela é uma mistura que é bem harmoniosa. Se eu representar as crianças com essas faixas de cores aqui, eu vou conseguir mostrar que elas são parecidas entre si, certo? E aí, se eu quiser mostrar o contrário, que é a complementaridade, eu escolho cores opostas no disco, que elas são contrastantes, o mais contrastantes possível, mas elas também são harmoniosas. Eu consigo um esquema de cores harmonioso dessa forma. Bom, e aqui eu tenho variações disso, por exemplo, eu quero cores complementares, mas em um dos lados eu quero duas análogas. Então, o que eu faço? Eu pego essa, a complementar, e pego as duas análogas aqui do lado. Fica bem harmonioso, bem bonito, escolhendo dessa forma. E aí eu posso querer, por exemplo, 3 cores mais contrastantes possível. Aí eu pego 3 pontos o mais distantes possíveis nessa roda, certo? E aí eu consigo 3 cores diferentes. É lógico que vai diminuindo muito o número de possibilidades, né? Por exemplo, na visualização que a gente vai fazer na aula prática, o livro está passando aí, depois vocês deem uma olhada nessas páginas, que é a visualização que a gente vai fazer. Eu tenho 21 categorias de filmes e eu vou colorir os filmes por categoria. Então, meu problema começa a ficar um pouco complicado, né? Porque, como a gente já viu, 21 não é um número muito bom para a gente guardar na memória. Então, eu vou ter várias categorias de filmes com cores parecidas, mas eu sorteio elas dessa forma aqui. Eu posso pegar o espectro de cores e sortear 20 cores bem contrastantes, né? 21 cores o mais contrastantes possível. Mas, mesmo assim, vão aparecer cores parecidas, né? Vocês vão ver depois. Então, outro exemplo aqui, outra figura bonitinha, de formas como eu posso selecionar. Eu posso, dentro dessa roda, variar a intensidade, variar a saturação da cor, né? Então, eu posso pegar essa tonalidade aqui, mas eu posso pegar diferentes intensidades ou diferentes saturações de cores que sejam mais agradáveis para mim. Então, eu tenho aqui variações de complementares, né? Aqui é aquela split complementar. Aqui eu quero 2 complementares e análogos, aqui são vários análogos. Então, tem uma série de possibilidades. Uma vez que a gente entende como usar essa roda de cores, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então, a partir de hoje, vocês podem fugir do vermelho, verde, azul do GNU Plot e colocar umas cores mais bonitas, né? Principalmente porque aquela cor de intensidade alta lá, que é vermelho, mais intenso, verde, azul, elas não são muito agradáveis para a nossa visão. É sempre bom diminuir um pouquinho a intensidade, fica mais bonito, né? Então, vocês podem escolher. Por exemplo, essa figura aqui não quer dizer nada. É simplesmente um monte de pontos jogados na tela. Mas o que a gente tem de ideia ali? A gente tem um conjunto de pontos azuis, verdes ali,
que passam analogia, não é? Parece um conjunto de pontos parecidos entre si. E tem um conjunto de pontos vermelhos que contrastam, né, absurdamente do resto. Então, isso é um caso onde eu posso querer plotar um conjunto de objetos numa tela, estou visualizando um conjunto de coisas, eu vou deixar todos eles parecidos entre si e os que são mais importantes, ou os que eu quero chamar atenção, eu coloco contraste. Certo? Então, são exemplos de uso das cores. E aí, cor serve para um monte de coisa, né? Por exemplo, serve para simular que eu tenho camadas, né? E aí, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um conjunto de pretos. Não me passa não passa nada, né? Fica meio confuso. Mas se eu colocar um conjunto de diferentes contrastes aqui nas cores, eu consigo ter essa ideia de dimensão, né? De camadas. E se eu misturar cores diferentes aqui, no caso, misturar as cores mesmo, né? Vai me dar também uma ideia bem confusa. Então, as cores têm vários usos, né? E aí, a gente vai querer, como eu falei muitas vezes, criar paletas bonitas, né? Paletas para visualização. E aí, tem várias teorias sobre isso, como criar paletas interessantes e harmoniosas e bonitas. Eu posso querer usar as cores para categorizar dados, que é o exemplo da nossa visualização do tutorial, são filmes de diferentes categorias. Então, eu quero cores diferentes. E aí, o que ele fez aqui? Selecionou 8 cores bem diferentes e variou aqui, né, alguns parâmetros da cor para obter cores mais pastel aqui, né, e aqui as mais com um pouco de preto, né, misturado. Então, esse tipo de paleta é ideal para categorizar dados. E quando eu quero usar cores, para passar uma ideia de quantidade. Então, eu uso o que a gente chama de paleta sequencial. Eu tenho várias cores, né, que diferenciam por algum parâmetro, como intensidade e saturação, né? Eu pego o mesmo verde, isso aqui pode representar um valor mais alto, isso aqui um valor mais baixo. E eu posso querer fazer ainda uma outra coisa, que é usar dois tipos eu quero, por exemplo, representar valores positivos e negativos. Então, eu cresço para cá e cresço para lá. Então, o que ele fez? Paletas divergentes. Ela parte do branco e vai para o azul e para o vermelho. Então, são muitas opções. A gente vai ver um exemplo no tutorial, que é o seguinte: a gente pode pegar uma imagem e gerar uma paleta a partir dessa imagem. Mas para que eu vou querer fazer isso? Tem gente que acredita que algumas fotos da natureza, algumas pinturas de artistas famosos, elas já têm a harmonia de cores necessária. Por exemplo, você pega lá uma pintura bem bonita que você gosta muito de Monet. Ele usou as cores de uma forma muito interessante e tal. Então, você pode fazer uma paleta a partir dessa pintura. Você passa a figura para o processing, por exemplo, coleta algumas cores ali aleatoriamente e gera a sua paleta. Então, no tutorial tem uns exemplos disso. Tem gente que faz isso, por exemplo, com uma foto da natureza. Coloquei um exemplo lá de uma orquídea Wanda, bem bonita, roxa, e tem um fundo verde. Então, aquilo lá já te dá um contraste maravilhoso. Aí, você vai procurar uma paleta, você pega um roxo da orquídea com o verde do fundo, mas isso assim, viagem, né? São coisas, assim, mas fica bonito realmente, né? Você já tem uma mistura de cores bonita e harmoniosa, coisa que não acontece aqui nesse exemplo. Porque eles fizeram o quê? Pegaram as cores mais intensas possíveis aqui e fizeram essas coisas piscarem ali na tela, né? Porque quase pisca mesmo, né? Esse gráfico aqui. É um verde muito intenso, vermelho, azul e amarelo. Então, isso pisca. E isso não é muito agradável. Se você usasse essas cores com menos intensidade, ficaria mais agradável. Aqui tem um exemplo que eu já falei. Um monte de cores bem suaves, bem discretas, bem neutras e um vermelho no meio. Então, quando que a gente usa isso? Quando a barrinha vermelha aqui, ela é uma barra especial que eu quero dar contraste, chamar atenção para ela. Certo? Se não for o caso, como nesse gráfico pode não ser, não é adequado, porque chama atenção para aquela série, né? E outras coisas, né? Quando eu coloco, por exemplo, cada barrinha de uma cor, eu tenho que pensar o que eu estou passando com essa decisão. Se realmente cada barrinha é uma barrinha diferente, é uma categoria diferente, eu vou usar essa cor para representar alguma coisa no dashboard, aí é interessante. Se não, eu uso uma cor só, né? Afinal de contas, a própria legenda aqui já está diferenciando entre as barras, né? E evitar muito cores ao fundo. Se você usa uma cor neutra, um cinza bem claro, um begezinho claro, às vezes azul,
pode ficar interessante o resultado. Mas, em geral, a gente deve se lembrar do princípio do Tufte que eu falei. Minimizar os pixels que não representam dados e maximizar os pixels a taxa de pixels que representa dados. Então, isso aqui não é muito interessante. Ainda mais por causa daquele outro princípio que a gente falou, de que a gente percebe as cores de forma com relação ao contexto, onde elas estão, né? Então, o meu fundo aqui com essas gradações aqui, isso não é muito legal, né? Não é muito útil, não. Então, se for usar uma cor de fundo para destacar, às vezes você quer destacar o gráfico do fundo, né? Então, você pode pôr uma cor de fundo suave, bem neutro. E aí tem uma série de princípios, de dicas que existem. Para quem tiver interesse nessa parte de gráficos mesmo, eu quero aprender a fazer gráficos bem feitos, com legendas bem feitas, grids e tal. Tem um livro que chama Now I See It, de Agora Eu Vejo, né? Que é do Stephen Field, e é um livro muito bom, só fala disso. Então tem um monte de dicas que eu tirei até essas dicas de lá. Por exemplo, linhas dos eixos. Linha lá, eixo X, eixo Y. O que eu faço? Preto, grossa, fina, o que eu faço? Ela não representa dado, né? Ela não é dado, ela é uma informação complementar ali que serve para você guiar, né, e compreender onde os pontos estão. Então, você deve usar um cinza de intensidade média. Nunca fazer com que o complemento do gráfico chame mais atenção que os dados. Então, por isso, colocar uma cor suave. As bordas das legendas. Mostrei uns exemplos para vocês que tinha aquela legenda do Excel com aquela bordona enorme, assim, bem em cima dos dados, né? Aquilo não é legal, não é necessário. Então, quando elas forem necessárias, quando elas serão necessárias? Quando você tiver pouco espaço e a legenda tem que ficar quase dentro do gráfico, né? Às vezes acontece isso, você não consegue pôr a legenda fora do gráfico. Aí você põe uma bordinha bem fina, bem suave, uma cor, né, neutra e bem assim, suave. Por quê? Porque uma pequena bordinha já vai fazer com que o usuário diferencie o que é legenda do que é dado. Já resolve o seu problema. Então, não coloque aquela borda super grossa, porque ela vai chamar mais atenção que os dados, né? E o fundo, tentar colocar ele o mais discreto possível, né? Quando você usa um gráfico de barras, por exemplo, né, cores distintas para cada série de dados, mas não coloca a intensidade muito alta da cor, porque fica aquela coisa brilhante, né? Linhas, cada linha tem uma cor, né, para diferenciar, claro. Mas se as linhas tiverem espessura média, você pode usar cores bem suaves, né, mais médias. E se elas forem finas, aí você pode colocar uma intensidade maior. E os pontos também é a mesma coisa, né? Cores distintas. Se o ponto for de tamanho médio, a intensidade pode ser média. Mas se o ponto for bem pequeno, você pode pôr mais intenso. São só algumas dicas para a gente não errar muito, né? E combinação de vermelho e verde, né, vários livros falam, eu sempre achava que eram problemáticas para quem é daltônico. Então, assim, realmente a gente sabe que quem é daltônico, alguns colegas que eu converso, eles falam que eles veem a árvore toda da mesma cor. Então, o verde e marrom para eles, que o marrom é meio que uma combinação de vermelho, verde, uma coisa estranha, eles veem a árvore da mesma cor, né? Não vê o verde e o marrom. Então, verde e vermelho é problemático. Mas eu já descobri que não é só verde e vermelho. Às vezes você elimina o verde e vermelho do seu gráfico e ele continua não enxergando a diferença entre os pontos, entre as cores. Por quê? Porque o que eles têm é um desbalanço. Eles sabem aqueles cones que eu falei das proteínas que reconhecem os pigmentos, os tipos de comprimento de onda? Eles têm aqueles cones em quantidade desbalanceada. Muito mais de um que do outro. Então, o que vai acontecer? Mesmo cores intermediárias, misturas, né, eles vão perceber mal, às vezes eles confundem as cores. Então, essa dica do vermelho e verde, ela é boa, mas ela não é suficiente, não. Então, às vezes dá errado. E evitar efeitos visuais, né, porque essas coisas de um gráfico que rodou um pouquinho para cá, não ajuda. Ele não ajuda muito. Então, isso aqui mais atrapalha do que ajuda realmente a perceber a quantidade que está sendo representada.